Alô, que bênção! Estamos ao vivo, graças a Deus. Querido, estamos aí para ouvir o pastor Luiz Lira, pastora Simone Lira, né? Falando a respeito do amor de Deus. E mais uma pessoa com especialidade. Vamos ouvir, estamos ao vivo aqui pelos nossos canais, né? Maravilha! Ministério Internacional, Gospel Radial, da TV radioatlanta.com, da rede fjr.com, agora é brasilnovo.com. Estamos também aí ao vivo pela TV Rádio Atlanta, TV Rádio Atlanta, nos nossos canais no YouTube. Com você, pastor Luiz. Glória a Deus. Aleluia. Há um lugar, né, na presença do Pai. E nós sabemos que nós somos nele. Amém? Glória a Deus. Que coisa linda. Aleluia. Olha, hoje é uma daquelas noites em que nós separamos para podermos ministrar segundo aquilo que Deus tem para os nossos corações. Amém? Eu quero dar um bem-vindo, né, pastora? Nós estamos hoje com uma ilustre convidada, nobre convidada, né? Para essa... Aleluia, né? Glória a Deus. Amém. Sempre para nós é um momento nobre, né, ter pessoas tão relevantes para podermos compartilhar as verdades de Deus, né, pastora? Amém. Que maravilha, que privilégio, né? Podermos estar mais uma noite, mais uma sexta-feira, pastora, né? A gente sempre se prepara para esse dia, né, pastor Luiz? Eu conheço pessoas que falam para mim, pastor, eu chego do trabalho, eu fico esperando a live, né? E eu tenho certeza que nessa noite não vai ser diferente. Deus tem algo lindo. Eu já vim até a caráter aqui com uma camiseta que eu ganhei da minha amiga linda, tia Jô. Eu vou falar pra tia Jô. Essa camiseta, né, que é tia Jô. Linda. Sou filha do rei. E nós estaremos falando exatamente sobre isso, né, pastor Luiz? Né? Eu até coloquei lá quando fiz o convite, você que está com crise de identidade, que não sabe o valor que você tem, venha estar conosco, porque eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para você nessa noite. Amém? Então, bem-vinda a pastora Dilene. A pastora Dilene é uma das pastoras do nosso ministério. Ela e o pastor Edmar cooperam conosco. Tem sido uma bênção para esse ministério, para nossas vidas. Além de tudo, né? São nossos amigos. Amém, pastor. Eu estou muito feliz porque o evangelho não pode parar, né? Se não é com todo mundo na igreja, é através das lives, né? De uma forma ou de outra, Deus sempre dá o jeito, não é verdade? Porque a obra dele não para. Sem dúvida. Né? E eu me sinto muito agraciada por Deus de poder participar esta noite, poder estarmos aqui falando de um assunto tão importante, Sem dúvida. tão relevante, que muitas pessoas Aleluia. Glória a Deus. são também, tem muito problema com respeito à sua vida, à sua identidade. Aleluia. Bênção Então, de é Deus. muito importante esse assunto, de suma importância, do qual nós iremos falar hoje, principalmente em Deus, né? Amém. Amém? E eu me sinto muito agraciada. Obrigada, pastor. Muito obrigado, muito obrigado. Obrigada, pastora pastor Estamos ao vivo. E a nossa querida ali, Amandinha, que tá assim. a Amandinha, né, que sempre está aí, nos A ajudando. Amanda é aquela irmã bombril. É 1001 utilidades. Tem que ser assim, né, Amanda? Sempre Isso mesmo. disposta. E hoje, Ela é pequenininha, mas é cheia de talento, viu? eu brinquei com ela e disse assim, ó. Ela estava muito cansada, trabalhou muito hoje, né? Eu disse, você está dando a sua melhor oferta. É a oferta da viúva. É as 2 moedinhas. É o melhor que você tem. Amém, isso mesmo. Amém? Mas Aleluia. a pastora Simone, que é dos contatos, né? Já temos, com certeza, alguns irmãos ligados conosco nessa ocasião. Sim, E pastor. dá um bem-vindo a eles, né? É uma honra. Com certeza, nós não podemos dimensionar, né, o nome das pessoas que estão aqui.
E nós já temos várias pessoas aqui conosco. Em primeiro lugar, nós queremos dar a paz do Senhor, né, para nossa Virgínia, o Javier, que está sempre ligadinhos. E eles colocaram a paz do Senhor, pastores lindos e pastor Edilene, né, sempre carinhosa ela. A Clis, né, a paz do Senhor Jesus. Aleluia! Glória a Deus, que maravilha! Mas prossiga! Intercessora, com toda a sua casa aí, Deus abençoe. O pastor José Ramalho, né? Amém. Ligadinho conosco, né? E ele quer transmitir aí para alguns irmãos. Já estamos transmitindo. No Nordeste. Já estamos transmitindo, meu querido. Ele pediu para aumentar o som, e eu creio que já deu Tá ótimo, tá ótimo. Essa assistência para ele, porque já tá bem alto aqui, pastor. Então aumenta aí no celular ou no computador. Porque aqui tá bem alto, viu, irmão? Tá ótimo. A Luciana, paz do Senhor, meus queridos, paz do Senhor. Altamiro, né, com a sua G. Pastora Rose Nogueira, né? Tem mais algumas pessoas aqui que não estão mostrando, mas eu tenho aqui também do meu lado, viu, pastor Luiz? Tem vários compartilhar, né? Só. Aí o Neco Lira, ele tá sempre participando conosco, é lá da família Lira, que nós não conhecemos, só mesmo pela rede social, na região do Tocantins. Família grande, hein? Família grande. Família grande. Deus abençoe todos os... E aí está se juntando os Liras, vão se chegando e a gente vai... Fernando Oliveira, Deus te abençoe. Pastor José Cunha, com a sua Cláudia Cunha, né? Esses pastores abençoados. Irmã Cristina Oliveira, nossa amiga lá de Boston, Deus abençoe. Abraço, Samuel Leite, a irmã Cláudia, né, lá, que esteve aqui com a gente um tempo, esposa do presbítero, né? Como é que é o nome dele? Presbítero Valdomiro. Amém, Deus abençoe. Sandra Rocha, Patrícia Huerta, Deus te bendiga, Deus le bendiga muito. Pastora Edilene, quer dar a paz do Senhor aí para os seus... eu quero dar a paz do Senhor, dizer bem-vinda a Célia Mendes, que entrou para nos assistir, a Kate Silva e o pastor José Maria Gomes. Pastor José Maria Gomes é do tempo do pastor Alberto, lá de Goiânia. Um abração, pastor José Maria. Pastor, ele está nos assistindo, continua lá no campus, está em Jaraguá. Na igreja de Jaraguá. O irmão dele está lá naquela igreja de Goianésia, né? Ele está aqui nos assistindo, a Maria Saraiva também. Então, que Deus abençoe vocês, amém? Continue aí ligadinho em nós. Amém. Pastor Luiz, então agora vamos passar a bola para o pastor Luiz aí, da introdução. Depois de nós falarmos dos irmãos nobres que estão ligados conosco, né? Que é uma honra tê-los aí participando, interceda por nós, que nós venhamos fazer sempre o melhor para o Senhor. Hoje nós estamos falando sobre crise de identidade. Quem nós somos em Cristo, quem nós somos em Deus. E é necessário nós falarmos a respeito disso, desse assunto, mas primeiramente nós precisamos saber o que significa identidade. Vamos entender um pouquinho assim, o que significa identidade, o que realmente é identidade. A definição de identidade é assim, ó. Identidade é a qualidade de idêntico, é o reconhecimento de que o indivíduo é o próprio, é o conjunto de caracteres ou caráteres, né, particulares que identificam uma pessoa, como, primeiro, nome, data de nascimento, sexo, filiação, impressão digital e etc. E lá no Brasil, como em todo lugar, tem a carteira de identificação, ou seja, carteira de identidade. Não é assim? Então é o registro geral de todos os países, né? É um documento emitido para confirmar, primeiro, a identificação das pessoas. Na carteira são registrados os dados pessoais, como nome, data de nascimento, assim como eu disse, filiação, sexo, impressão digital, né? E tem a assinatura da pessoa, né? Que é o próprio, para considerar realmente que esse registro ele é legítimo. Então, nós falando aqui sobre identidade, é isso, né? É uma pessoa saber, através da identidade dessa pessoa, você sabe quem ele é, de quem ele é filho, né? A natureza dessa pessoa, você descobre quem ele é. Então, nós, primeiramente,
antes de nós iniciarmos, nós não podemos deixar de falar de quem nós somos de verdade, né? E a nossa identificação, a nossa identidade legítima, depois que nós reconhecemos quem nós somos em Deus, em primeiro lugar, é que nós somos filhos. Isso nos legitima como filhos de Deus. Mas como que nós vamos saber se nós somos filhos de verdade? Esse é o propósito dessa ministração. O propósito que nós desenvolvemos esse tema é para falar para cada um de nós que nós não somos pessoas sem identidade. Nós somos legítimos, nós temos um registro. Nós identificamos com o nosso Pai. E nós vamos falar sobre isso nessa noite, tá? Eu queria desenvolver aqui com as nossas irmãs, porque é importante, né, esse bate-papo aqui. É importante nós ouvirmos também o pensamento, a ideia, a linha, né, desenvolvida através da luz da palavra. O que nós vamos falar aqui não é só o que nós achamos, não é achômetro, é baseado na palavra de Deus. Eu tenho certeza que você vai ser edificado nessa noite em nome de Cristo, né, pastor Simone? Apaguei aqui o microfone. É melhor nós deixarmos a pastora Edilene dar uma palavra, né? É claro que nosso tempo não é um assunto muito vasto, né? Muito extenso, né, pastora Edilene? Nós precisaríamos aqui de 2 lives ou 3. Mas a gente não pode, como nós somos pessoas que acreditam na palavra, que temos a base, a Bíblia Sagrada como a nossa base, né? Então nós gostaríamos de deixar que a pastora Edilene já ministrasse essa palavra ao nosso coração. E a partir daí nós vamos estar discorrendo, né? Depois da palavra, nós vamos estar compartilhando um pouquinho. E você também tem a oportunidade, você pode escrever aí, compartilhar conosco também. Nós vamos estar aqui participando juntamente com vocês. Então, pastora Edilene, deixa Deus te usar. Eu sei que Deus falou o seu coração, né? Deixa Deus te usar aí. Amém, graças a Deus. Antes de começar, eu esqueci meu óculos na bolsa. Pastor, só pega ali para mim, pastora. Tá lá dentro na lateralzinha. Obrigada. A Amanda pega. Obrigada, Amanda. Tá aqui, ó. Desculpem. Mas a gente tá ao vivo, é assim mesmo. Bom. Aleluia! Glória a Deus! 2 pessoas na Bíblia. Uma que sabia quem ela era em Deus e outra não. Obrigada, tá, querida? Obrigada. Então, falar de identidade é algo muito importante. Por quê? Cada pessoa no mundo é único. Não tem igual. Jamais nós vamos ter uma identidade igual a outra, né? A nossa digital é única, exclusiva. Pode ser gêmeos, que eles só se vão parecer na aparência, no físico. Mas a digital é outra, né? É isso que vai diferir um do outro, que vai falar quem é um e quem é outro, não é verdade? Tem tanta gente gêmea que parece tanto um com o outro que... Mas alguma diferença tem, né? Sim, alguma diferençazinha tem. Meu marido tem 2 sobrinhas gêmeas. Quando elas eram pequenas, eu nunca sabia quem era quem, porque elas eram idênticas, né? Mas a identidade, e você pode ver que uma é diferente da outra. Nós temos um exemplo vivo aqui na igreja, né? Sim, é verdade, né? Então nós temos aqui 2, né? Elas são muito parecidas, mas são diferentes entre si. Então é muito importante a gente falar sobre isso, porque hoje muitas pessoas sofrem por não se reconhecer, por não saber quem elas são, por não terem, sabe, essa essência. Ficam querendo ser parecidas com outras pessoas, né? Vestir a roupa de outra pessoa. Ah, se eu for igual àquela fulana, eu vou me dar bem, né? Se eu produzir meu cabelo, ou fizer isso, ou fazer aquilo, eu vou me dar bem. Dentro de nós, da comunidade de Deus, das igrejas, é a mesma coisa. As pessoas ficam querendo se parecer umas com as outras. E é diferente.
E isso atrapalha a nossa vida com Deus, atrapalha os nossos dons com Deus, com a igreja, para com todos. Porque se você não consegue descobrir quem você não é livre. Não é verdade? Porque quando você consegue se descobrir, você consegue ser livre. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então o Senhor sempre nos liberta, nos coloca livres. E quando a gente nunca nos reconhece, né? Fica sempre querendo ser uma pessoa, ou você não sabe o que você é em Deus. Puxa vida, o que Deus quer de mim? O que eu sou em Deus, né? Qual é o meu talento? O que eu posso fazer? Ou até mesmo lá fora. Pastora, isso é tão sério que causa até depressão. Por quê? Porque quando a pessoa se veste de outra, ela acaba anulando a si mesma. Ela não existe. Ela passa a não existir, e quem existe é outra pessoa nela. Então, ela acaba se frustrando porque ela não consegue o que ela quer. Isto é a verdade. E eu quero ler com vocês aqui. Primeiro eu quero ler sobre a pessoa que sabia quem ele era em Deus. Essa pessoa sabia quem ele era em Deus e que Deus acreditava nela e ela acreditava em Deus. Isso é importante. Porque a maioria das pessoas, às vezes, não acredita que Deus acredita nela. E isso é importante. Então, vamos ler 1 Samuel. Abram sua Bíblia no capítulo 16 de 1 Samuel. Capítulo 16. Aleluia, vamos aqui. Estamos ao vivo. Eu quero ler do versículo 13 em diante. Diretamente dos Estados Unidos assim, da América, para o mundo, os quadrantes do planeta então, chamado Terra. Perguntou a Jessé: esses são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu: ainda tenho o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse: traga-o aqui. Não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Jessé mandou chamá-lo e ele veio. Ele era ruivo e de belos olhos e de boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: é este. Levanta-se e unja-o. Samuel apanhou o chifre, cheio de óleo, e o ungiu na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi, e Samuel voltou para Ramá. Aqui nós vemos, eu acho que a maioria das pessoas já conhecem a história de Davi. Aqui é quando a gente passa a conhecer a Davi. Nesse momento, a gente está conhecendo a Davi na Bíblia, né? A primeira vez que a gente vê falar de Davi. Então, quando Deus mandou Samuel ungir outro rei, porque ele já não estava mais com Saul, ele foi até a casa de Jessé. Ele falou: vai lá que você vai encontrar a pessoa que eu escolhi. Chegando lá, o primeiro que ele viu, que ele olhou, grandão, tal, né? Soldado, aquela coisa assim, tinha uma aparência e tal, era o primeiro, era o filho mais velho. É esse. Deus falou assim: não é. Não atente para a aparência, porque eu não olho para a aparência. Eu não vejo como você vê. Aí veio mais um, ele falou: não é. Veio outro, não é. Vieram 7. Não era nenhum dos 7. E ele falou: ué, mas não tá aqui? Cadê seu outro filho? Ah, está lá, é o caçula, está lá cuidando das ovelhas. Vejamos aqui. Dá para ver que Davi era menosprezado pela família. Era menosprezado pelos irmãos e pelo pai. Porque Davi era um cuidador de ovelhas, era um pastor de ovelhas. Mas o que eu vejo aqui, o que me chamou muita atenção, e isso faz muito tempo que eu tenho essa mensagem no meu coração, que Deus falou isso, e falou comigo isso, é que Davi nunca ligou para isso. Davi nunca se importou com isso.
Você nunca ouviu uma história de mimimi de Davi aqui, porque a família não ligava para ele. Então, nós temos ali. Então, eles devem ter ficado tudo de queixo caído, não é? Poxa, não é nenhum de nós o caçula, o que fica lá no pasto cuidando das ovelhas, não é verdade? E nós vemos no decorrer da vida dele, que aí tudo bem, aí ele foi tocar, né, para Saul, Deus já direcionou ele para ficar perto do outro, tudo. E aí eles entraram em guerra. Golias desafiou o povo de Israel. E enquanto isso, se passou 40 dias, ficou 40 dias Golias desafiando aquele povo. E aí, enquanto isso, ele pegava e ia cuidar das ovelhas do pai, né? E numa hora dessas, ele falou: Davi, pega essa comida aqui, coloca aqui, nos jumentos aqui, comida e tal, leva para os seus irmãos lá onde eles estão e verifica como eles estão. Davi falou: tudo bem, pai, lá vou eu. Pegou, colocou de madrugada e foi. Chegando lá, ele nem viu os irmãos. Ele já deu a comida para quem queria e já foi lá ver o que estava acontecendo, né? Olhar tudo aquilo. E olhou aquele homem desafiar o povo de Israel e foi perguntar para os soldados: ué, o que está acontecendo aqui? Esse homem aí está desafiando assim, assim, assim. Ele falou: e quem ganha que for lutar com ele? E o que a pessoa ganha? Aí ele começou a falar, o irmão dele veio, olhou para ele e falou assim: o que você está fazendo aqui? O que você veio fazer aqui? Eu sei que você é presunçoso. Chamou Davi de presunçoso e mau. Você é presunçoso e mau. O que você veio fazer aqui? Quer dizer, aqui é nosso lugar. Davi respondeu assim: puxa, eu não posso falar nada. Eu não posso abrir minha boca, eu não posso dizer nada, né? Quer dizer, dá para ver que Davi era rejeitado pela família, a família excluía ele. E que ponto eu quero chegar disso? Muitas vezes as pessoas não conseguem encontrar a sua identidade devido a isso. Elas deixam-se levar pelo que elas ouvem da família. É lógico, dói, não dói? Machuca, né? Principalmente quando se é jovem, como Davi era. Davi era um garoto de 16 anos. Ele poderia muito bem ficar lá: coitadinho de mim, eu sou um pobre coitado, rejeitado pelo meu pai, né? Não, olha só que coisa mais linda. Ele sabia quem ele era, ele amava cuidar das ovelhas. Ele não se importava com o que diziam dele. Ele não se importava com o que Aleluia! E ele amava aquilo. Vamos ao vivo. E quando ele chegou e ele falou assim: você está enfrentando? Então, eles ouviram, quando o rei soube falar que ele tinha dito que enfrentaria Golias, ele chamou ele e falou assim: não, você é um garoto, você nunca vai conseguir. Quantas vezes nós ouvimos isso, que nós não podemos e nós não conseguimos? Você não é homem de guerra, ele é desde que nasceu, né? Não, mas eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Olha, rei, eu matei um leão com as minhas próprias mãos para defender as ovelhas. E tirei ela da boca deles e matei um urso também. E vou fazer a mesma coisa com Golias. Era um garoto que sabia quem ele era ou não? Era determinado. Ele sabia quem era Deus, sabia que Deus acreditava nele e sabia quem ele era em Deus. Não tinha crise de identidade. Não tinha, pastor. Crise de identidade aos 16 anos. Uau. Não se importava. Ele olhou, o irmão dele falou para ele: poxa vida, não posso falar? Continuou falando com os soldados lá. Falou: peraí, vamos continuar aqui. Eu quero saber o que está acontecendo. Aí o rei falou: não, então veste aqui minha roupa. Pôs a túnica, pôs aquela roupa nele de soldado e ele mal conseguia andar. Ele falou: isso não serve para mim. Não é meu. Quiseram até colocar outra roupa nele. Se Davi fosse lutar com o rei com aquela outra roupa, não daria certo. Ele falou: não, eu não preciso disso aqui não. Eu vou com o que eu tenho. Eu não uso espada. Eu vou com a arma que eu tenho. É a funda aqui, ó. Então, Davi sabia muito bem quem ele era. E às vezes, as pessoas se deixam levar
pelo que elas ouvem no trabalho, pelo que elas ouvem da família. Ah, você é isso, você é insignificante, você nunca vai conseguir, você não é nada. E elas deixam aquilo entrar. E ela passa a colocar isso no coração dela. Eu não sou nada. Eu não sou ninguém. O que é que eu sou? Se a minha família me condena, se todos me condenam... Olha, a gente vê isso muito em crianças, adolescentes. Crianças diferentes, porque cada um é cada um, não é verdade? E às vezes a criança, por querer se entrosar na escola, no meio daqueles que são os bambambam, que levam toda a fama na escola, que são os bonzão, né? Que são os populares e que todo mundo gosta deles, eles querem estar envolvidos. Por quê? Eles ainda não sabem quem eles são. Não adianta eles quererem se introduzir ali dentro, porque eles não são daquele jeito. Não vai dar certo, eles não vão se encaixar. Então, eles sofrem muito por causa disso. E hoje em dia não é diferente. As pessoas arrastam isso, às vezes, pela vida toda e não conseguem, mesmo quando se convertem, vão para a igreja e não conseguem se ver. Não conseguem descobrir quem elas são. E passam a sofrer com isso. Não desenvolvem o que elas querem em Deus. Quando eu me converti, isso já tem muitos anos, está até aqui assistindo a nossa live, o pastor José Maria, a gente se conheceu, já tinha o quê? 1 ano de convertida. Quando a gente se conheceu, a igreja tinha um padrão, não é verdade? De pastor, daquela coisa, e todos seguiam aquele padrão, tinha que ser daquela forma. Muitas pessoas nas igrejas pegavam a forma do outro, porque falavam assim, não vai dar certo. Eles eram repreendidos, às vezes, por ser diferente. Querer levar uma mensagem diferente ao modo dele, da forma que ele é, não é? Eu mesma, às vezes, meu marido é muito brincalhão, né? Quando está pregando, em todo lugar. Ele é muito brincalhão em todo lugar e ri à toa, de tudo. E aí às vezes eu até ficava repreendendo ele, sabe? Porque eu falava, não, tem que ser aquele padrão e tem que ser daquele jeito, mas isso atrapalha a pessoa desenvolver quem ela é. Personalidade. Tem uma identidade própria, não é isso? Exatamente, pastor. E aí nós vemos isso acontecendo. Agora, hoje, nós já vemos que Deus quis mudar toda essa situação. Nós vemos tanto pastor diferente, que é brincalhão, que prega a palavra de Deus, não deixa de ser... E é espiritual, e não deixa de ser espiritual. Às vezes as pessoas acham que o pastor tem que ser assim, ó, aquele ali carrancudo, pregando feio, sério, aquela coisa. Não é nada disso. As pessoas têm que serem elas. Se ela é aquilo ali, Deus quer ela daquele jeito. Existem alguns que eu admiro muito, pastoras e pastores hoje em dia, porque eles conseguiram tirar essa visão, não é verdade? Sim. Que tinha de associar que as pessoas têm que serem daquele jeito. Nós queremos rotular as pessoas, isso, né? Pastor. E nós tiramos a essência da pessoa e nós esquecemos que ele tem uma identidade própria. De uma identidade dele. Sim, e essa característica da vida dele é da forma que Deus usa. Deus usa quem ele quiser, da forma que ele quer. Exatamente. Amém. E se você não é usado da maneira que Deus quer, se as pessoas não deixam você ser usada do jeito que você é, você se entristece e acaba sendo sufocada. E os seus dons não vêm, não florescem, não é? E você acaba ficando sufocada por tudo aquilo ali. Então, a gente tem que deixar de querer ser igual às outras pessoas. Olhar e ver, puxa, se eu for igual àquela... Aí eu vou dar outro exemplo. Eu vou dar de Jacó. Jacó não acreditava que Deus acreditava nele. E ele mesmo não acreditava em si. Por quê? Esaú nasceu primeiro. Eram gêmeos. Mas ele, para receber a bênção do pai, ele não acreditava que Deus poderia abençoar ele além da bênção do pai. E se vestiu de Esaú. Vestiu uma roupa que não era ele. E olha o fardo que ele carregou na vida dele. Por aquilo ali. Não é verdade? Então, nós temos que acreditar que Deus acredita em nós, pastor. E isso é um mal. Eu passei muito tempo na minha vida cristã assim, achando que eu não era ninguém. Que Deus, que eu não tinha crédito com Deus, que Deus não acreditava em mim. Mas na verdade não era isso, eu não acreditava em mim mesma.
e que eu podia me desenvolver com Deus. Olha só. E a gente vai levando isso, pastor, e isso vai nos afastando daquilo que Deus quer pra gente Nos desenvolver. anula. Nos anula. Nos limita. É Nos verdade, é verdade. É exatamente assim. Nós temos que realmente sermos o que Deus quer que nós sejamos. Você acaba Sim. sendo aquilo que as outras pessoas querem que você seja. Enquanto as pessoas, meu amigo, meu irmão, enquanto as pessoas fizerem isso com você e você deixar isso influenciar na sua vida, jamais você vai ser livre, liberto, como Exato. está aí em João 1:12. E a nossa identidade está em Cristo. Aleluia! Glória a Deus! A nossa identidade está em Cristo Jesus. Exatamente. Está em Cristo Jesus. Faço questão de ler para que os irmãos entendam. Colossenses. Está aqui, deixa eu ver aqui. Colossenses 3. Está aqui, pastor, Colossenses 3. Olha só o que diz. Olha o tanto que isso é importante. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida em Cristo, em Deus, com Cristo e em Deus. Amém? Glória a Deus. Escondida. Escondida nele, pastor. Nós estamos escondidos em Cristo. Enquanto nós não soubermos quem é ele, nós jamais descobriremos quem somos nós. Perfeito. Olha aí! Olha, pastora, tem Olha aí! essa palavra que foi desenvolvida aí, que Deus colocou no seu coração. É impossível nós falarmos sobre a nossa identidade, né, em Cristo e não falarmos também de paternidade, né? Davi sabia de verdade que ele era em Deus e ele não teve nenhuma dificuldade de usar a autoridade que ele tinha, de filho, De né? filho. E reivindicou isso quando o gigante veio diante dele e falou: você vem contra mim com espada e lanças, mas eu vou contra ti em nome. Ele foi em nome do Senhor dos Exércitos, quer dizer, ele foi no nome do pai dele, né? E falamos de paternidade. Afinal de contas, Cristo morreu para nos dar a salvação e nos tornar os filhos de Deus através, né, de Cristo. Jesus Cristo foi o unigênito do Pai, mas agora, depois de nós, ele é o primogênito, né? Aleluia! Nós somos através de Cristo. Todos nós, ele é o primogênito, mas nós somos filhos também, co-herdeiros com Cristo. Aleluia! Nós temos também, É por aí, é por aí. de Cristo, a paternidade. Nós somos filiados. Não é isso? Identidade também fala de filiação. Então, nós somos filiados por causa de Cristo Jesus, que você disse aí no texto. Exatamente, pastor. Então, naquele momento, Davi mostrou quem ele era. De fato, de verdade, aos 16 anos, ele mostrou E a fase mais difícil, né? a fase mais difícil. E ele já era Seguro. uma pessoa segura em si. Por quê? Porque ele sabia quem era Deus. Igual o pastor falou. Ele sabia quem era o Pai. A paternidade do Pai. Então ele falou assim: ó, eu não ligo para isso, eu não vivo de mimimi, eu não vivo chorando, eu não vivo me lamentando. E às vezes, pastor, a pessoa tem autocomiseração. Ela tem pena de si mesma, sabe? As pessoas que vivem sentindo pena de si mesmas nunca sabem quem elas são. Sentem penas de si mesmo e passam a vida inteira daquela forma e querem que as pessoas sintam pena dela. Não é verdade? E às vezes ela não tem nem tanto sofrimento, nem tanta coisa para isso. As pessoas têm que se jogar, se lançar, jogar fora aquela capa, aquela máscara. Porque muitos vivem de máscara, não é? Vocês veem eles de uma forma, lá atrás eles são outras, porque realmente eles não sabem aparecer de verdade como eles são.
né? E Davi, naquele momento ali, Davi mostrou quem ele era. Derrotou o gigante. Aleluia, glória a Deus. Ele tinha... É, Eu acredito por aí. em meu Deus, Deus é comigo. Você não está afrontando a mim, você está afrontando o povo de Deus. Né? Ele não foi lá, como diz, a mim, eu. Não, eu vou. Mas eu vou porque você está afrontando o povo de Deus. Eu tenho a minha identidade no Senhor. Daquela hora em diante, Davi se fez conhecido do pai e dos irmãos. A família dele passou a saber quem era Davi. Pastora, eu acho interessante, eu fui num show eu amo, as pessoas que são próximas sabem, né, que é uma das minhas bandas favoritas, Casting Crowns, e eu não perco. E ele teve um problema, um câncer, né, na garganta, e ele estava compartilhando no show dele, não sei se você estava presente, amor, e ele falando assim que ele estava orando com o Senhor, aquilo me chamou muita atenção. Ele estava orando e falando para o Senhor, Senhor, o Senhor sabe, Deus, o que eu tenho feito durante todos esses anos e tal. Ele lembrando o Senhor, né? Aí ele disse que o Senhor falou para ele, falou assim, você não tem que me lembrar quem você é, porque eu sei quem você é. Você tem que saber quem eu sou. Então, ouvindo, né, vocês compartilharem, é muito importante para a nossa identidade, para nós sabermos, né, a nossa posição em Deus, é nós sabermos quem Deus é. Porque quando nós sabemos quem Deus é, muda totalmente o contexto. Como o pastor Luiz falou, né, nós sabemos que Ele é o nosso Pai. Né, nós sabemos que Jesus falou que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então você não vai ficar pensando, será que eu estou sozinho? Será que eu estou desamparado? Não, porque o Senhor falou, eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E Ele é fiel naquilo que Ele fala, né? E essa semana mesmo, semana passada, eu estava trabalhando e veio algo no meu coração e eu falei assim, Senhor, uma coisa, Senhor, eu falando com Deus, que eu não tenho dúvida. Eu até compartilhei com a minha amiga, né, da Califórnia, a gente conversa muito, e eu falando para ela que eu tinha tido essa experiência enquanto eu estava trabalhando semana passada. Eu falei assim, Senhor, eu não tenho dúvida do amor do Senhor por mim. Tem uma coisa que eu não tenho dúvida, é do amor de Deus pela minha vida. Isso eu estou falando diante de Deus. Porque Aleluia! A gente percebe que muitas pessoas, elas sofrem, porque eu já passei uma fase na minha vida aonde o Senhor falou para mim, falou, filha, você já me serve há muito tempo, você está na minha presença há muito tempo, você me adora há muito tempo, mas você não está desfrutando do meu amor. E aí entra onde o pastor Luiz falou, você não está desfrutando da minha paternidade. Deus me fez lembrar quando o irmão do pródigo, né, o filho pródigo saiu e o irmão do pródigo ficou ali reclamando. E estava com o Senhor o tempo todo. E o Senhor me fez lembrar ali naquele momento, né, o Senhor falou, você está igual o irmão do pródigo, porque você está comigo o tempo todo e não está desfrutando do meu amor. Porque acontece muito disso, né? Quando a gente não desfruta do amor de Deus, a gente começa a se comparar com outras pessoas. Exatamente. Aí nós começamos a achar que Deus está abençoando mais outra pessoa. Nós começamos até a invejar, infelizmente, né? Vamos usar essa palavra. Não existe inveja santa, irmão. Não existe inveja branca. Não. Inveja é inveja. Não tem como rotular. Não vamos maquiar a inveja. Não existe. Então, você vai ficar feliz. Não, pastora, sem cortar. Não, a inveja é exatamente isso aí. Você quer ser o outro. Que a inveja é isso. Você quer ter tudo que o outro tem. Porque você não sabe quem você é. Aí você quer ter o que ele tem, né? Sim, exatamente isso aí, né? E você começa a entristecer com a vitória do outro, com a bênção do outro. Por quê? Porque você acha que Deus faz acepções de pessoas. Então, quando você sabe quem você é em Deus, o que Deus tem para a sua vida, amado, você já parou para pensar que, como a pastora iniciou aqui, cada um tem um fingerprint, né? Uma identidade. Cada um tem um DNA particular. E nós temos um DNA com Deus, né? Particular. O que Deus tem para a sua vida, o que Deus tem para a sua, o que Deus tem para a sua, o que Deus tem para a minha, é meu.
eu não preciso me preocupar com aquilo que Deus está fazendo na vida do meu irmão. Sim. Eu tenho que ficar feliz e saber que o que Deus tem para minha vida é meu. Eu não abro mão. Agora, nós temos que saber as promessas. As né? promessas. Nós temos Estar- que conhecer. Estar conhecendo elas, conhecendo a Deus, você está conhecendo as promessas e esperando nele. Porque isso é importante. Quando você conhece a Deus, você sabe quem Ele é, que Ele é o seu Pai, que você tem essa paternidade, que Ele te deu esse direito de dizer: eu sou filha do Rei. Eu sou filha do Deus Altíssimo. Você descobre, fala assim: puxa vida, é muito importante isso. Quando a gente olha para dentro de nós mesmos e diz assim: puxa vida, olha, eu vou dar um exemplo de João. João tinha uma identidade muito fixa no Senhor, porque ele mesmo fala de si: João, o amado do Senhor. Ele mesmo fala de si próprio, no próprio, né? Ele mesmo falou: eu sou amado. Tá igual eu, né? Não é? Eu sou amado. Ele sabia que ele era amado. Não é? E Davi foi chamado de presunçoso por causa disso. Às vezes as pessoas acham que a pessoa que tem identidade própria, que ele não é Maria vai com as outras, porque a pessoa que tem a identidade própria, ela não é levada no vento, ela não é levada por coisas que ela ouve, ela não é levada pelas enxurradas, pelas circunstâncias, pelo que dizem, não é verdade? Ela não se deixa levar. Onde ela está e para E para onde ela vai? Exatamente, Definição de pastor. destino. Definição de destino. Ela não se deixa levar, e isso aconteceu com Davi. Eu acho a história de Davi a coisa mais linda. Ele errou, é pecador. E aí a Bíblia diz que como pode ser que Davi seja segundo o coração de Deus? Porque Davi sabia quem ele era e tinha o coração de se arrepender. Sabia quem era o Pai. E isso tem que encaixar na nossa vida hoje. Cada um na igreja tem o seu papel. Às vezes, nem todos foram chamados para ser líderes e pastores, nem cantores, mas você tem os de oração, não tem? Foi chamado porque ele é líder de oração, ele é líder em outra coisa, ele é líder do louvor, ele foi chamado para pregar, ele foi chamado para a palavra, ele foi chamado para evangelizar, ser evangelista, não é? Mas às vezes as pessoas caem. Cada um tem o seu valor. Sim, às vezes as pessoas caem na tentação de querer todos terem que estar aqui no altar e serem pastores, ou diferentemente, aí visam: não, eu tenho que ser igual fulano, porque se eu não for igual fulano, eu vou ser ruim, eu não vou me dar bem. E uma coisa que me chama a atenção é que eles mostram muito isso nos filmes. O filme Titanic mostrou isso numa personagem. Ela foi levada pela mãe, escolhida para casar com a pessoa, não foi ela que escolheu, é a mãe que escolheu o casamento dela. E ela tinha que ser aquela, sabe, pessoa ali educada, sentada na mesa, na forma de comer, na forma, sabe, ela era manipulada. Cala a boca, você não pode falar, você não pode ser assim, você tem que ser desse jeito. E aquilo ali foi matando ela. Aleluia! Crise de identidade. Depressão, né? Vem a depressão porque a pessoa é encurralada a não ser o que ela não é. E aí esses dias eu vi um outro filme muito bonito, muito lindo também, que a pessoa era uma pessoa totalmente diferente, ninguém gostava dela. Ouça bem! Ouça bem! Para desagradar as pessoas, porque ela era infeliz e ela não sabia quem ela era. De repente ela teve um infarto e o coração dela não funcionava mais, só mesmo trocar o coração. E naquele momento que ela sofreu aquele infarto e que ela foi para a cirurgia, aleluia, glória a Deus, o coração para ela de um doador. E aí ela recebeu aquele coração. E ela começou a sentir coisas diferentes, porque o coração era outro. Então ela começou a sentir coisas boas e começou a fazer coisas diferentes. O povo começou a falar: ué, mas ela não é a mesma. Ela não é, né? Ela é diferente. E ela tinha aquele sorriso no rosto, sabe?
Então ela mostrava aquilo ali, e aí ela começou a ver aquela pessoa que doou o coração. Ninguém nunca tinha falado para ela, né? Era um rapaz. E ela conversava com ele, ele falava para ela, e ela passou a ser aquela pessoa boa, sabe? Ia cantar, era até de Natal, sabe? Era de final de ano. E ela fez até uma peça com mendigos da rua. E aí ela viu que ela se tornou quem ela era, de fato e de verdade. Porque aquela pessoa que havia doado o coração dela tinha um pouco do que ela queria ser, e ela era abafada. Então foi a coisa mais linda da vida, sabe? E nós temos essa historinha também do homem que tinha um porco. E o porquinho, ele dava banho no porco, e o porco voltava pra lama. Dava banho no porco, e o porco voltava pra lama. Aí ele chegou num homem lá, num mestre, e falou assim: mestre, eu não sei mais o que eu faço com o meu porco. Ele não tem jeito, eu dou banho, eu ensino, mas ele volta pra lama. Ele falou: Ficamos por aqui. Amanhã tem mais, se Deus permitir.